Continuamos falando de saúde. As doenças do coração são as que mais provocam mortes no Brasil. E olha só esses dados. Em 9 anos, houve um aumento de 59% nas internações de pessoas com até 39 anos por infarto. No mesmo período, o número de mortes também cresceu 9%. Esse é o assunto da nossa primeira entrevista aqui no estúdio. Nós vamos conversar com Adson Dias de Paula, que é médico cardiologista, e com Alexandre Brito, que é psicólogo e nosso colunista. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por que esse número tão grande, constatado agora como pessoas que, teoricamente, estariam menos propensas a ter esse tipo de problema? Então, na verdade, as doenças cardiovasculares, a gente não chama somente de doença do coração, mas todas as doenças que envolvem tanto insuficiência cardíaca, infarto, AVC, arritmias, doenças da válvula cardíaca, enfim, sempre foi a maior causa de morte no mundo e também no Brasil. O dado curioso é que a partir de 2010, principalmente com as novas tecnologias, com os novos alimentos ultraprocessados que está aí na indústria, no supermercado, isso tem levado a uma população que está mais sedentária, mais sobrepeso e mais obesa, levando às comorbidades de base para poder ter doenças do sistema cardiovascular. Então, se eu fosse atacar uma principal causa, seria o sedentarismo e a dieta desbalanceada, principalmente com ultraprocessados. A gente está vendo imagens, inclusive, de atividades físicas, ou seja, é um preventivo, né, doutor? Positivo. A atividade física, desde a adolescência, vida adulta e até mesmo no idoso, serve não só para prevenir as doenças do coração, mas também para deixar o coração mais forte e mais apto para poder passar pelas decorrências de doenças, não só elas do coração, mas outras doenças. Então, o infarto numa pessoa que é sedentária, ele é muito pior do que numa pessoa que faz atividade física. Então, a atividade física, ela não só previne, mas também ela ajuda na prevenção secundária, principalmente daqueles doentes ou daqueles idosos que já apresentaram algum evento e, porventura, vir a apresentar um próximo evento, o coração mais apto ao exercício, ele acaba suportando mais esse tipo de novo evento. Agora, Alexandre, e as questões psicológicas? O que tem a ver com isso, hein? As questões do coração, né, Cacá? Pois é. O coração é um órgão que ele é muito privilegiado por artistas, né, poetas, então a gente vê que tem uma relação direta com os sentimentos, emoções e os transtornos mentais também, porque veja bem, quando a gente tem uma dor, onde a gente sente essa dor, se não no corpo? Então o coração ele é um órgão também privilegiado como para suportar algumas experiências que você está passando, estresse ou condições de relações sociais que podem também provocar isso, né? E o Adson falou que da alimentação e sedentarismo, e a gente vê o quanto isso está ligado também com os aspectos psicológicos. Quando a gente fala de transtornos alimentares, essa compulsão, passamos pela pandemia, isso também pode ser agravado. Então é como se fosse um círculo em que uma coisa vai afetando a outra e vai promovendo ali essas dificuldades em que o corpo vai sentindo. Então, de alguma forma, quem sente as nossas dificuldades, nossos transtornos, ansiedades, estresse, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, de alguma forma, isso também acaba afetando os nossos órgãos, como o coração, né? Agora, Alexandre, quando a gente fala em prevenção para doenças cardíacas, para infarto, todo mundo já sabe que exercício físico é a prioridade. O senhor falou, mas é como se a gente falasse aqui quase todos os dias, né? Por quê? O que leva as pessoas a não praticarem, né, atividade física, a não se movimentarem? Então, a gente vê ali algumas causas. Por exemplo, a procrastinação ela é muito presente. Às vezes, Andressa, até para algo que vai te beneficiar por um sonho, realização de um sonho, de um desejo seu, você acaba procrastinando e não fazendo atividade física, porque muitas vezes as pessoas acreditam que para eu fazer atividade física eu tenho que estar motivado, aí espera infartar. Aí infarta e começa, agora eu arrumo um tempo que eu não tinha. Mas veja bem, pessoal, a questão da motivação, ela não vem antes, por incrível que pareça, ela vem depois. Então,
para eu me motivar a uma atividade física, eu tenho que fazê-la e depois vem a motivação. Você não pode esperar que isso venha de fora, naturalmente, o despertador vai ser o seu grande inimigo. Então, isso é uma questão que realmente parece que há uma espécie de autossabotagem. A gente vê que esse sucesso com os cuidados da saúde são algo que tem que ser o que permanente. Que nem a gente vê os alcoólicos anônimos dizendo um dia de cada vez, estou há tantos dias sem. Então, a atividade física segue esse mesmo ritmo de que você precisa fazer um dia de cada vez e com calma. Agora, tem algo relacionado à idade das pessoas que acabam enfrentando problemas do coração, que eu acho que é a ideia de que, por exemplo, exames relacionados ao coração são algo que devem ser são exames que devem ser feitos por pessoas de mais idade. Tem uma idade mínima em que a pessoa já precisa começar a fazer exame de coração? Os check-ups, Os check-ups, precisa começar a se precaver contra esses problemas? Então, o paciente, independente da idade, ele vai a primeira vez no médico e se ele for no cardiologista, ele vai fazer um cálculo do risco cardiológico que ele tem, independente da idade. Porque ali nós vamos levar em conta o sexo, a idade, o peso e as comorbidades que ele tem. A gente vai fazer uma previsão de em 10 anos qual é a chance dele ter um evento cardiológico. Diante desse risco cardiológico, a gente estratifica que tipo de exame ele deve fazer e qual a periodicidade que ele tem que fazer. Porque a periodicidade, às vezes o paciente pensa que todo ano ele tem que ir lá e fazer aquele catatal de exames, fazer teste de esteira, teste ergométrico, exame de tudo quanto é jeito. Não, não é bem assim, né? Primeiro que você precisa poupar o seu dinheiro e aplicar naquilo que realmente vai fazer diferença naquele momento. Então, os exames têm que ser bem indicados pelo cardiologista, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa com menos de 40 anos. Ele vai fazer um exame de sangue completo que vai trazer ali todas as taxas dele e um eletrocardiograma. Isso já é muito suficiente. A partir dos 40 anos, se ele tiver comorbidade, se ele fuma, se ele tem pressão alta, diabetes, aí já começa a estratificar o risco desse paciente e orientando quais os tipos de exame que a gente vai estar indicando para esse paciente. Agora, por exemplo, o meu avô morreu de infarto. Há muito tempo atrás, talvez hoje ele não morreria, né, com a tecnologia que nós temos hoje, com o atendimento, com o avanço da medicina, enfim. Eu tenho mais risco por isso? Ou seja, é algo genético? Bom, nesse caso a gente tem que levar a seguinte consideração. O seu avô, ele teve um infarto com quantos anos? Se ele teve com menos de 65 anos, a gente chama de um infarto precoce. Então, sim, isso é um fator que vai levar quem é parente de primeiro grau a ter um risco maior de infarto. Agora, se ele teve um infarto aos 89, 90 anos, provavelmente isso foi ao longo do curso da história natural da aterosclerose, que é a doença que vai fazer o entupimento, a obstrução das artérias. E acaba que, nessa idade, muitas pessoas vão ter um grau de obstrução, seja ela menos grave ou mais grave, pode acabar infartando. Mas se isso acontece abaixo dos 65 anos e você é parente do primeiro grau, sim, você tem um risco altíssimo também de ter um infarto precoce. Ok, agora eu só queria que você nos falasse, que me chamou muita atenção, a gente já tratou desse tema aqui, que é a ansiedade. Há uma relação muito grande, porque a ansiedade ela gera uma série de reações físicas que acabam provocando cansaço, acabam provocando estresse, acabam provocando falta de sono. Taquicardia, isso tudo, imagino, tem algum tipo de relação efetivamente física com o bom funcionamento do coração, não? Com certeza, Cacá, porque principalmente se você estiver apresentando um quadro crônico. O que é um quadro crônico, né, pessoal? Que é um quadro que dura mais tempo, que você tem essa condição que ela vai se prolongando, muitas vezes pode ser uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizado, né, que você tem esses sinais e sintomas que vocês trouxeram, né? Tudo isso causa uma espécie de constrangimento, uma espécie de diminuição, tanto da imunidade, tanto uma modificação do funcionamento dos órgãos. Tudo isso afeta o nosso sistema nervoso, sistema digestório, sistema, enfim, cardiovascular. Cai o cabelo, então o corpo responde a essa dimensão psicológica e vice-versa. Às vezes você vai ter uma condição física que também afeta o psicológico, às vezes você está ali sem, vamos dizer assim, motivação, sem força, sem vontade de viver, e às vezes é uma condição também que é de algum órgão, de alguma doença, que se você melhora lá,
também a nossa psicologia, a nossa mente vai sentir essa diferença e também vai melhorar. Então, Ou seja, está tudo interligado, tudo né? interligado, é um circuito muito ligado, né? E que é preciso se cuidar, né, André? Essa pergunta que você fez, por que as pessoas não se cuidam? Porque muitas vezes também elas pretendem aquilo que é imediato, e os cuidados com a saúde do corpo não são imediatos. A saúde, a atividade física, enfim, essas questões que nós temos que ter esses cuidados preventivos, eles são a longo prazo. Então, às vezes essa busca por algo imediato até nos leva a risco, a pessoa se automedicar, enfim. Então, um tratamento médico, um tratamento psicológico são as melhores soluções e principalmente a prevenção.